Um trem está correndo pelos trilhos e está fora de controle. Se continuar em seu curso e não for desviado, ele passará por cima de 5 pessoas que foram amarradas aos trilhos. Você tem a chance de desviá-lo para outra pista simplesmente puxando uma alavanca. Se você fizer isso, no entanto, o trem vai matar um homem que por acaso está parado nesta outra pista. O que você deveria fazer? E se ao invés de um homem parado na outra pista, na verdade, o que estivesse parado na outra pista fosse um cão, a sua resposta seria a mesma? O veganismo é especicismo. Ao contrário do que dizem os veganos que se autodeclamam veganismo popular, interseccional ou abolicionistas, priorizar o ser humano em detrimento ao animal não tem nenhum problema. Pelo contrário, o veganismo só faz sentido quando entendido que o ser humano é superior aos animais e, portanto, do ponto de vista especista. Livre Vegano, pro veganismo livre. O questionamento que você acabou de ouvir na introdução desse podcast é conhecido como o Dilema do Trem, um experimento filosófico proposto por Philippa Foot, que tem por objetivo fazer com que a gente exerça nosso pensamento ao limite sobre problemas que envolvem questões morais, nesse caso, a deontologia e o utilitarismo. Ou seja, o ato de escolher matar apenas uma pessoa seria justificado, já que a situação teria causado um mal menor e se propôs a salvar mais vidas. Para os utilitaristas ou as pessoas comuns, a resposta para o problema original, onde há pessoas dos dois lados do trilho, é bastante simples e objetiva. A opção correta seria desviar o trem para matar o menor número de pessoas possível. A minha ação, assim, seria justificada, já que, apesar da morte de um indivíduo, ela teria salvado mais 5 pessoas. Ainda assim, para chegar a essa conclusão, é preciso fazer um exercício moral, já que há vidas humanas em jogo. Já na minha segunda proposta, a vida em jogo é de um animal. Será que estamos diante do mesmo dilema quando comparamos a vida de um animal com a de 5 pessoas? Ou mesmo de 5 animais com a de uma pessoa? Ao longo do tempo, diversas modificações no dilema do trem foram apresentadas para verificar se as pessoas continuariam dando a mesma resposta. Eu confesso que nunca vi nenhum tipo de pesquisa que propunha que, ao invés de humanos, a comparação fosse feita com a vida de animais. Eu arriscaria dizer, porém, que a grande maioria das pessoas escolheria salvar a vida das outras pessoas, dos animais humanos, independente de quantos animais estivessem em jogo no outro lado, no outro trilho. Gostaria de imaginar também que, se o grupo de pessoas perguntadas fosse um grupo de pessoas veganas, a resposta seria também muito parecida, se não a mesma. Então, por que será que quando nos deparamos com problemas menos complexos envolvendo animais e pessoas, e assim escolhemos as pessoas ao invés dos animais, somos então acusados de especistas? Ou seja, que agimos com preconceito em relação a uma outra espécie que não a humana. Mas antes de entrar na questão do especismo, eu quero responder ao dilema do trem através de uma ética libertária. Qual seria a resposta libertária para essa questão? O economista libertário Walter Block se debruçou sobre esse problema e chegou a uma resposta libertária exposta no artigo chamado O Bonde, uma análise libertária. Block define que o libertarianismo não é uma teoria do direito, mas uma tentativa de discernir qual deve ser uma lei adequada, através de uma análise do uso justo da violência. De acordo com o axioma do princípio de não agressão, deveria ser legal para uma pessoa fazer o que quiser, contanto apenas que ela se abstenha de iniciar violência contra qualquer outra pessoa e sua propriedade. Assim, o libertarianismo é uma teoria que constitui uma punição justa para infratores da lei. O que ele está dizendo é que, se você violar um direito, você será punido. Isso contrasta fortemente com os não-libertários que tentaram enfrentar o desafio do bonde. Para eles, se o indivíduo matar sua esposa por querer que ela morra, seria tão ruim quanto ele deixar que sua esposa morresse por querer que ela morra. Ou seja, matar não seria pior do que deixar morrer. Esses filósofos não estão preocupados com a lei adequada e a punição, apenas no que é considerado bom ou mal, e no que as pessoas devem fazer ou deixar de fazer. Lembrando que quando falamos de direitos no libertarianismo, falamos apenas de direitos negativos. Um sujeito tem o direito à propriedade, incluindo a autopropriedade, ou seja, seu corpo. Esse sujeito tem o direito negativo de não ter sua propriedade violada. Logo, todos os outros têm a obrigação negativa de não violar sua propriedade. Isso é diferente dos chamados direitos positivos, onde é entendido que um sujeito tem direito a comida, roupas e abrigo. E dessa forma, todas as outras pessoas têm uma obrigação
positiva de dar a ele esses bens. O problema é que, nesse caso, esses sujeitos teriam então seus próprios direitos negativos, a sua propriedade privada, violados. Com esse entendimento, podemos chegar então à conclusão de que matar uma pessoa inocente ou deixá-la morrer, sob o Código Libertário, tem uma grande diferença. No primeiro caso, seria considerado assassinato e punido severamente. No entanto, permitir que alguém morra, ficando de braços cruzados enquanto essa pessoa perece, não seria considerado crime. Agora, pode ser que não seja moral ou ético deixar de socorrer uma vítima em potencial, mas no libertarianismo, isso não é e não pode ser nossa obrigação. Buscamos entender apenas se houve ou não uma violação do princípio de não agressão e, em caso afirmativo, qual reação seria justificada. Enquanto os utilitaristas justificam suas ações de acordo com as consequências das mesmas, para o libertário, desviar o bonde é um assassinato. Como tal, ele deve ser punido, já que ele tirou a vida de outra pessoa. No entanto, se os parentes da vítima perdoarem o crime desse assassino, então, e somente então, ele poderá ser libertado. Para Bloch, portanto, só existe uma perspectiva estabelecida sobre o que deveria ser a lei: punir os assassinos, heróicos ou não, a menos que sejam perdoados por seus crimes. Bloch nunca comentou sobre o dilema do bonde e os animais, mas imaginando que, já que ele também entende que o libertarianismo parte do ponto de vista do direito negativo, animais não têm direitos, como já discutimos no outro episódio do nosso podcast, recomendo ouvi-lo. Eu arriscaria dizer que se Bloch fosse questionado com o dilema do bonde, onde o cenário apresentasse pessoas e animais de lados opostos, ele com certeza desviaria o trem para que esse evitasse as pessoas e atingisse então os pobres animais do outro lado do trilho. Talvez não por obrigação, afinal de contas, ele não entende que exista alguma obrigação no libertarianismo para que ele possa salvar essas vidas, mas por uma questão moral. Essa ação também não sofreria nenhum tipo de punição, a não ser talvez num cenário onde esses animais fossem propriedades de alguma outra pessoa. Sem poder saber com certeza o que Bloch diria, eu posso garantir que essa seria a minha atitude. Seria eu menos vegano por isso? Não sei como eu seria visto por outros veganos, mas com certeza seria acusado de especista. De acordo com o purismo do veganismo abolicionista, interseccional ou até mesmo do veganismo popular, em que eu escolhesse um humano ao invés de um animal, eu seria considerado um especista. Mas nem sempre. Isso porque esses movimentos estão infiltrados com a ideologia marxista ou até mesmo anarquista, onde as relações materiais entre oprimido e opressor explicariam como o mundo funciona. E no cenário atual, nós precisamos então, de acordo com eles, analisar quem tem mais privilégios ou menos privilégios, mesmo dentro desses grupos de oprimidos. Então, quais teriam mais privilégios numa relação entre brancos e negros, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, ricos e pobres, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, cristãos ou não cristãos? E essas contradições dentro desse sistema só conseguem se sustentar através de um relativismo criado pela esquerda. Se incluirmos o veganismo e os animais nesse cenário, eles passam a ser mais um critério que precisa ser relativizado para que isso faça sentido. Mas, na verdade, o que acontece é uma contradição enorme que não se sustenta. O termo especismo foi cunhado por Richard Ryder, que definiu-o como um preconceito ou uma atitude tendenciosa em favor dos interesses dos membros da própria espécie e contra os interesses dos membros de outras espécies. Mas foi Peter Singer que popularizou o termo quando escreveu o livro Animal Liberation, nos anos 70. Singer, apesar de ser o maior influenciador desse movimento de pessoas que acreditam que os animais têm direito e se autodenominam como anti-especistas, é também pessoa não quista por eles, já que eles o consideram como um liberal. Apesar das grandes semelhanças entre os veganos que se consideram parte do movimento abolicionista e os veganos que se consideram parte do movimento interseccional, a diferença significativa entre eles é que o abolicionista, um termo provavelmente importado do movimento americano, considera, por exemplo, que as causas animais são tão importantes que as causas humanas e utilizam termos como holocausto animal e escravidão animal. Já o veganismo interseccional quer fazer recortes sociais, econômicos, de raça, para que assim possa introduzir o veganismo nesses recortes. No fundo, nenhum dos dois movimentos pensam a si como movimentos especistas. Na verdade, eles se consideram ambos anti-especistas. Mas vamos observar um exemplo prático acontecido no Brasil há alguns anos. Em 2019, chegou até o STF um pedido para que sacrifícios animais em rituais religiosos fosse proibido. O que acontece, porém, é que a maior parte desses sacrifícios é feita por religiões de matriz africana, e o pedido passou logo a ser considerado como racista. A discussão, porém, chegou até os grupos veganos, os mesmos que se dizem contra o especismo,
mas também contra o racismo. A resposta desses grupos foi clara, era uma medida racista, mas eles foram além e consideraram qualquer pessoa que se opusesse às práticas por essas religiões como racistas, mesmo que essas pessoas não quisessem, na verdade, que as leis fossem instauradas, impedindo assim que a prática de sacrifício animal fosse exercido por essas religiões. Qualquer tipo de crítica para a prática em si era considerada racismo. Ou seja, sem perceber, essas pessoas estabeleceram assim um sistema de valores onde o ser humano, no caso, um ser humano praticante da religião de matriz africana, está acima dos animais. Esse mesmo sistema de valores também pode ser observado em relações mais genéricas, como por exemplo, aquelas vividas por pessoas em sociedades isoladas, como indígenas ou mesmo alguém no deserto ou no Alasca, onde existe pouca disponibilidade de alimentos vegetais ou até mesmo a alimentação de animal faz parte da cultura e de algum tipo de ritual. Quando pessoas comuns questionam sobre a relação do veganismo com os indígenas, por exemplo, perguntando se o veganismo vai proibir que esses indígenas possam caçar ou mesmo utilizar animais no seu dia a dia, logo são acusados de estarem usando esses grupos apenas por retórica. Talvez até com certa razão, já que essas pessoas não estão interessadas em proteger os indígenas ou sua cultura, mas apenas utilizá-lo para poder proteger então o que eles pensam a respeito do consumo de carne. Esses veganos, porém, ficam sem resposta quando a pergunta vem de uma pessoa como eles, um vegano. Afinal de contas, a defesa do direito dos animais ou a defesa dos animais em si é relativa? Afinal de contas, como pessoas de um movimento tão purista, que considera que a indústria da carne e a nossa sociedade opera na base do especismo, apenas pelo fato de existirem como existem, são também pessoas que fazem concessões para outros indivíduos humanos. São pessoas que estão disponíveis a colocar a sua própria vida em risco em frente a um caminhão carregado de bois e porcos, mas acharia moralmente errado se colocar na frente de um animal e uma lança de um indígena, por exemplo. A consequência desse tipo de pensamento gera o elitismo no veganismo, por pura ironia. Afinal de contas, somente as pessoas mais privilegiadas na nossa sociedade teriam a obrigação moral de seguir o veganismo, de proteger o animal e de se abster de qualquer tipo de crueldade animal. A não ser, é claro, que você seja uma pessoa extremamente privilegiada, mas por opção escolha fazer parte de um movimento, de uma religião, de matriz africana, que por sua vez tem um aval da prática de sacrifício animal. Dessa forma, tanto o veganismo popular quanto o veganismo abolicionista ou interseccional são movimentos que criam privilégios para determinados grupos de pessoas a respeito dos animais, sem perceber que essa contradição anularia qualquer tipo de legitimidade desse tipo de movimento. São também especistas que não se reconhecem enquanto especistas e que utilizam o especismo para criar esses privilégios. O que você ouvirá a seguir é a reação do filósofo Carl Cohen à afirmação de Peter Singer ao comparar o especismo com racismo ou sexismo. Sua opinião foi publicada no artigo Um caso para o uso de animais em pesquisas biomédicas. Esse argumento é pior do que infundado, é atroz. Ele tira uma conclusão moral ofensiva de um paralelismo verbal deliberadamente planejado que é totalmente ilusório. O racismo não tem qualquer fundamento racional. Os racistas, mesmo agindo com base em crenças factuais errôneas, cometem graves erros morais precisamente porque não há distinção moralmente relevante entre as raças. A suposição de tais diferenças levou ao horror absoluto. O mesmo se aplica aos sexos, já que nenhum dos sexos tem direito a maior respeito ou preocupação do que o outro. Entre espécies de vida animada, no entanto, por exemplo, entre humanos de um lado e gatos ou ratos de outro, as diferenças moralmente relevantes são enormes e quase universalmente apreciadas. Os humanos se envolvem em reflexões morais. Os humanos são moralmente autônomos. Os humanos são membros de comunidades morais reconhecendo reivindicações justas contra seus próprios interesses. Os seres humanos têm direitos. O status moral dele é muito diferente do de gatos e ratos. Eu sou um especista. O especismo não é meramente plausível, é essencial para a conduta correta, porque aqueles que não fazem as distinções moralmente relevantes entre as espécies, quase certamente entenderão mal as suas verdadeiras obrigações. A analogia entre especismo e racismo é insidiosa. Todo julgamento moral sensível requer que sejam consideradas as diferentes naturezas dos seres aos quais as obrigações são devidas. Se todas as formas de vida animada ou vida animal vertebrada devem ser tratadas igualmente e, portanto, ao avaliar um programa de pesquisa, as dores de um roedor contam igualmente com as dores de um ser humano, somos forçados a concluir que 1. Nem os humanos nem os roedores possuem direitos, ou 2.
que os roedores possuem todos os direitos que o humano possui. Ambas as alternativas são absurdas. No entanto, um ou outro deve ser engolido se a igualdade moral de todas as espécies deve ser defendida. Os seres humanos devem a outros seres humanos um grau de respeito moral que não pode ser devido aos animais. Alguns humanos assumem a obrigação de apoiar e curar os outros, tanto humanos quanto animais, como um dever principal em suas vidas. O cumprimento desse dever pode exigir o sacrifício de muitos animais. Se os investigadores biomédicos abandonarem a efetiva prossecução dos seus objetivos profissionais porque estão convencidos de que não podem fazer aos animais o que o serviço dos humanos exige, falharão objetivamente no cumprimento do seu dever. Recusar-se a reconhecer as diferenças morais entre as espécies é um caminho certo para a calamidade. O tema que Carl Cohen aborda nesse texto é basicamente a utilização de animais para pesquisas biomédicas. Ele fala da questão do direito dos animais, da questão da senciência dos animais e também da questão do especismo. Obviamente, Carl Cohen não é um filósofo vegano, ele não é uma pessoa vegana, e nesse texto ele está defendendo a utilização de animais na prática laboratorial, para biomédicas principalmente, mas o ponto que ele faz aqui é que, na verdade, é impossível a gente equiparar um animal a um ser humano, seja na questão de direito ou seja na questão moral, sem que ou os dois percam o direito, ou os direitos, ou os dois ganhem exatamente o mesmo tipo de direito, o que seria um absurdo. Nenhuma sociedade conseguiria funcionar se os animais tivessem exatamente todos os mesmos direitos que os seres humanos, e não existe meio direito. Então é impossível que os animais tenham meio direito, um direito que é exercido só em algumas ocasiões, ou contra devidos grupos sociais humanos, enfim. Mas ele também bate muito forte na questão do especismo, porque para ele, primeiro que a analogia entre especismo e racismo ou sexismo, que é justamente onde nasce a palavra, e o conceito do especismo, não faz o menor sentido, é perigoso inclusive, e demonstra que falta o entendimento real das questões morais e da superioridade do homem, e que na verdade, se reconhecer como especista é justamente o que traz para a gente uma questão moral em relação aos animais, o bom tratamento dos animais. Afinal de contas, se nós nos entendemos como superiores aos animais, também a partir daí, entendemos também que existe uma noção de moral em relação a esses seres. No caso, ele está falando ali de boas práticas, o uso responsável dos animais nos laboratórios, e justamente o que isso pode trazer como benefício tanto para humanos como para os próprios animais. Mas no nosso caso, enquanto veganos, isso também faz exatamente o mesmo sentido, porque a gente só pode fazer essa escolha de defender os animais entendendo que nós, seres humanos, somos superiores aos animais, e portanto estamos nessa posição de defesa dos animais, e não ao contrário. É por sermos especistas que reconhecemos nossa superioridade e então defendemos os animais dos nossos próprios atos. E quando surgem grupos como o veganismo abolicionista, o veganismo interseccional, o veganismo popular, eles acabam distorcendo essa noção de veganismo, acabam distorcendo a noção de direito e fazem com que o próprio veganismo perca total sentido. A defesa do veganismo deve ser uma questão moral, individual, onde as pessoas entendem que existe uma superioridade humana e, portanto, nós podemos estar nessa posição privilegiada de escolher exatamente como trataremos os animais. Mas esses grupos estão muito mais preocupados com essa sana louca de defender minorias ou bandeiras que se baseiam no conceito marxista de oprimido e opressor, que na verdade só causam problemas, inclusive para os seres humanos, não nos permite reconhecer que são, mas na verdade nós somos especistas, por natureza, para o bem dos humanos e dos animais. Portanto, o veganismo deveria voltar às suas raízes e à sua definição original, que foi cunhada por Donald Watson, o fundador e o criador do veganismo, que dizia que veganismo é uma filosofia e estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais na alimentação, vestuário, qualquer outra finalidade, e, por extensão, que promova o desenvolvimento e o uso de alternativas livres de origem animal para benefício de humanos, animais e para o meio ambiente. Portanto, nós, enquanto veganos, devemos entender a nossa superioridade em relação aos animais para que possamos assim protegê-los melhor e, além de tudo, sem excluirmos dos nossos convívios grupos sociais e pessoas que não estão aptos à prática do veganismo, fazendo tudo isso de uma forma justa e coerente. E você se considera especista a partir de agora? Esse episódio chegou ao fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser falar comigo, procure pelo Livre Vegano no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Obrigado e até a próxima!